Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, do verso 13 ao verso 17. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, do verso 13 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor Deus, aquela que não pode falhar, assim como nosso Senhor. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os pecadores, com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus e Pai, Filho e Espírito Santo, a cada frase, a cada estrutura que a Tua Sagrada Escritura nos revela, a Tua graça abundante, da mesma maneira, ó Deus, nos salta aos olhos. Nessa noite, ó Pai, nós te rogamos que o Senhor mais uma vez nos ensine por meio da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entendermos que de fato ela é a única salvação, a única possibilidade de salvação para aqueles que ainda são ímpios sem o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a não apenas entendermos isto, mas também aplicá-la a nós mesmos, crentes no Senhor, entendendo que o Evangelho não funciona simplesmente como uma vacina que um dia tomamos, mas que pela Tua própria palavra nós somos pastoreados, nós somos animados e fortalecidos por Ti. Ó Deus, nós precisamos tanto do Teu amparo, nós precisamos tanto do Teu auxílio e graça. Nós estamos cansados, Senhor Deus, nós estamos sobrecarregados, quer pelos nossos pecados, quer pelos nossos afazeres. Portanto, nessa noite, nos ajude a descansar na graça que se revela na pessoa do Teu Santo Filho, em meio às palavras que acabamos de ler. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nesta noite, se assim lhe aprouver, salve pessoas que ainda não conhecem o Teu Santo Filho como o Senhor e Salvador de suas vidas. Que a graça, ó Pai, salvadora, possa transbordar em seus corações de pedra e que de fato nós possamos entender que o Senhor ainda nos governa e a Tua Palavra é um Teu instrumento poderoso pelo qual essas coisas acontecem. É isso que nós te pedimos, Senhor Deus, com o perdão dos nossos pecados, que são muitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Você conhece o Richard Dawkins? Se você não conhece, ele é um ateu muito famoso. E ele diz o seguinte, dentro das suas palavras bem inspiradoras a respeito de bebês com síndrome de Down. Ele diz que aquelas mães que gestam bebês com esse tipo de síndrome deveriam abortar e tentar novamente, porque afinal de contas seria imoral trazê-los para o mundo, se você tem a escolha. Dawkins, por ser um ateu militante, obviamente não acredita e nem por alguns segundos sequer olha para o Senhor Deus e naquilo que Ele se revela pela sua palavra. E diante de Dawkins e do seu testemunho contra os bebês que nascem ou poderão nascer com síndrome de Down, nós rapidamente o categorizamos nas nossas categorias ou nos nossos padrões. Homens que têm opiniões, expressam suas opiniões de maneira tão ferrenha e ferinas como essa, rapidamente entram no nosso rol daqueles que estão além do poder do Evangelho. Nós conseguimos admitir que um certo homicida, que um certo ladrão, que uma pessoa que vive à margem da lei, possa assim, de fato, ainda que seja difícil, ser alcançado pelo poder do Evangelho, ter sua vida transformada, ter o seu caminho endireitado pela via proposta pelo Senhor Deus em sua palavra. Mas homens como Dawkins, não. Opiniões como essas fazem com que nós
automaticamente enchamos o nosso coração de ódio e de raiva, obviamente, isso naturalmente se explica por meio dessas palavras. Mas o fato é que nos nossos termos comparativos, Dawkins está muito além daquilo que o Evangelho poderia alcançar. O Evangelho é poderoso, você diz sim, mas para homens como Dawkins, não. Veja o que ele fala sobre bebês com síndrome de Down. Nessa noite nós entendemos por meio daquilo que acabamos de ler, que o Evangelho de fato é poderoso, que o Evangelho de fato salva pecadores, sem distinção alguma. Sim, de fato, há gradação no que diz respeito a consequências e consequências em termos de pecado. Mas o fato é que o Evangelho que é poderoso para salvar você, que um dia foi ímpio sem Cristo, é o mesmo Evangelho poderoso para, se assim aprouver o Senhor Deus, abrir aos olhos de um ateu militante como este e trazê-lo para a verdade do Evangelho, para o senhorio salvador ou salvífico de Cristo Jesus. Você confia de fato no poder do Evangelho? Você confia de fato naquilo que um dia salvou o seu coração e fez com que os seus joelhos se dobrassem, clamando ao Senhor Deus por graça e misericórdia, tendo você plena consciência da maldade e malignidade dos seus pecados? Você de fato pensa no Evangelho como a única ferramenta em que pode tornar mortos em vivos, exatamente pelo poder inerentemente atribuído a Ele? Nessa noite, então, nós aprenderemos de maneira bem clara que sim, o Evangelho continua poderoso. E Jesus, o Filho de Deus, chama exatamente pecadores e se relaciona com eles. Além das nossas gradações em que nós catalogamos pessoas para quem ou para além do poder avassalador do Evangelho, o Filho de Deus continua chamando pecadores e se relacionando com eles. Isso quer dizer para nós esperança nessa noite. Porque se nós sabemos uma coisa, ou se nós entendemos de uma coisa, é nós entendermos, ou nós sabemos do quanto nós somos pecadores e conseguimos fazer isso de maneiras tão engenhosas. Nessa noite, então, a Escritura Sagrada nos diz que Jesus é o Filho de Deus e sim, Ele chama pecadores e se relaciona com eles. Nessa noite, então, nós veremos esta verdade tão gloriosa e cheia de esperança nos nossos corações de duas maneiras bem simples. A primeira delas, o verso 13 e 14, nós veremos que esse Cristo, Filho de Deus, que chama pecadores e se relaciona com eles, faz isso revelando-se como um misericordioso Redentor. E por último, este Redentor misericordioso se revela então como aquele que é o compassivo Redentor, do verso 15 ao verso 17. Você de fato crê no poder restaurador do Evangelho? Você de fato entende que o Evangelho pode salvar a todo aquele a quem o Senhor Deus elege, independentemente das suas obras ou independentemente das suas gradações que você estabelece na sua cabeça e nos seus critérios? Vejamos então o que a palavra nos ensina acerca disso. Vejamos então quem a palavra revela acerca daquilo que de fato é a única salvação para pecadores tão miseráveis como nós. Nos dois primeiros versos o texto nos diz: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, e sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Veja que, de maneira inicial, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, então, se revela como um misericordioso Redentor. Dentro da narrativa de Marcos, que por característica é completamente rápida, ele não tem rodeios, ele narra como se fosse um grande filme de ação, sem muitos cortes ou sem muitas delongas. Marcos então aqui nos dá uma nova cena, uma nova narrativa. E dentro desta ideia, um padrão repetidor, ou um padrão repetido por Cristo, em que ele sai novamente para junto de um local, para junto do mar, e as multidões o acompanham. Aqui Marcos começa a revelar um tipo de Jesus superstar. Não que ele mesmo considerasse a si mesmo dessa forma, mas veja, se você ler o primeiro capítulo de Marcos, você vai ver então que o Filho de Deus começa a fazer suas curas e milagres. E obviamente isso atrai a atenção de muitos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Ele acaba de fazer muitas curas, ele cura um leproso, depois cura um paralítico em Cafarnaum, e novamente então, depois desses episódios miraculosos, ele sai para junto do mar, mas com ele a multidão. A ênfase, portanto, de Marcos no movimento de Cristo é bem clara e bem distinta para nós. Mas também o fato de que a multidão o acompanha como aquele que se porta, ou melhor, como aquele que parece aos olhos do povo uma celebridade por tudo aquilo que faz. E veja, esse não é o Cristo apresentado e seguido por muitos,
em nossos tempos? Esse não é o Cristo proposto por muitos ou por muitas igrejas que dizendo-se evangélicas ou cristãs propõem um tipo de Cristo superstar ou popstar, em que o que importa é que você se sinta servido por esse Cristo. Ele é o famoso, você é o fã, ele é a estrela, você é aquele que o acompanha, e a grande sacada consiste em Cristo ser aquele em que eu sigo. Ou seja, veja quem é este famoso Jesus, eu sou um discípulo dele. A ideia é que aqueles que o seguem apareçam às custas do discipulador, e não o contrário. Dentro desse esquema, então, nós vemos que Marcos nos apresenta uma história ou um cenário não tão diferente assim. O fato de Jesus Cristo, então, ser vendido nos dias de hoje na mesma figura em que aqueles que o encontravam ou que o seguiam se aproximavam. Mas o fato que nos deveria chamar aos olhos não é nem tanto o Cristo ser seguido por tantas pessoas em meio àquilo que ele acabara de fazer. O fato que deveria chamar a nossa atenção é que o que ele fazia diante da multidão. O texto é bem claro quando diz que Cristo sai e a multidão o segue, mas o texto, por muitas vezes mal lido por nós, faz com que nós não entendamos aqui como o Cristo se revela em sua misericórdia aos pecadores. O texto diz que diante da multidão que ia ao seu encontro, Cristo os ensinava. De que maneira nós podemos conectar a misericórdia ao ensino? De que maneira nós podemos entender que Cristo está agindo com extrema misericórdia quando nós falamos sobre ensino? Veja, o ensino não é um adjetivo ou um substantivo, melhor dizendo, tão comumente ligado à ideia de misericórdia. Por misericórdia nós entendemos serviços sociais prestados a alguém. Por misericórdia nós entendemos uma ideia de sentir compaixão com a dor de alguém, mas talvez não o ensino. Caso o ensino possa aparecer, ele será o lanterna dentro de uma tabela que contempla tantos outros substantivos. De que maneira então o texto nos mostra o Cristo enquanto o Salvador ou Redentor misericordioso por meio do ensino? Meus irmãos, a resposta é bem simples. Não há qualquer manifestação maior de misericórdia do que aquele que a própria palavra, o verbo encarnado de Deus, se postar diante da multidão e ensinar paciente e calmamente a todas aquelas pessoas aquilo que é necessário para a salvação delas. O Senhor Jesus Cristo, sim, aquele, segunda pessoa da Trindade, que estava juntamente da Trindade no começo de tudo, dando forma e existência a todas as coisas quando nada havia ainda. Este, o verbo encarnado, é aquele que ensina, é aquele que discipula, é aquele que faz com que aquelas pessoas possam entender o que de fato é necessário para que elas sejam salvas. Ele não está fazendo outra coisa que não ensinar. Ele não está fazendo outra coisa que não ensinar ou evangelizar. O Senhor Jesus Cristo nos mostra então qual deveria ser o cerne da nossa preocupação, ou, no mínimo, nos fazer entender uma nova maneira de demonstrar misericórdia às pessoas. Você é misericordioso? Talvez a sua mente argumente, claro que sim. Eu faço muitas coisas àqueles que aqui precisam. E quantas vezes você compartilha do Evangelho com essas pessoas? Quantas vezes você pensa ou linka a misericórdia ao ato de ensinar, apontando aqueles ímpios para a necessidade maior que eles têm de salvação diante de um Deus completamente irado contra os seus pecados? Você consegue associar a misericórdia ao ato de ensinar, ao ato de trazer as Escrituras Sagradas e mostrar, veja quem são vocês. Mas não parar aí. Veja quem Cristo é. Veja o Redentor misericordioso instruindo pecadores. Isso nos mostra então a prioridade do Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra então qual era o carro-chefe do seu ministério. Volte seus olhos para o capítulo 1, verso 38 do próprio livro de Marcos. O próprio Jesus declara então e consistentemente nos mostra aqui onde nós estamos qual é o cerne da sua atuação, qual é o carro-chefe do seu ministério. Ele diz no verso 38, Jesus porém lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. O Senhor Jesus está sendo completamente consistente com as suas palavras, muitas vezes diferente de nós. O Senhor Jesus Cristo está demonstrando a maior manifestação de misericórdia neste momento. Ele está apontando pecadores ou para pecadores os seus pecados, as suas mazelas,
as suas falhas, mas direcionando-os para Ele mesmo. Sabe? Isso não se restringe a Marcos capítulo 2, verso 13. Isso se aplica a cada um dos filhos de Deus. Isso se aplica a cada um dos ímpios também hoje. Porque o Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre, continua chamando pecadores e continua ensinando pecadores e demonstrando então as suas faltas e as suas necessidades, a saber, o próprio Cristo e a própria salvação. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, continua a fazer isso por meio da sua palavra pregada e ensinada. Portanto, qual é então, ou qual deveria ser o nosso critério maior? Ou qual deveria ser a nossa missão maior? Qual deveria ser o nosso foco maior? Exatamente, o ensino, a pregação e o discipulado. E isto não quer dizer que nós não deveríamos fazer outras coisas simultaneamente. Mas veja qual parece ser o nosso caminho atual. A ideia é que o ensino é apenas um bônus dentro de um pacote em que várias coisas são oferecidas aos pecadores supostamente desejosos por Cristo. Pessoas montam seus cultos e estruturam suas igrejas pensando naquilo que os de fora gostariam de ouvir ou gostariam de experimentar no meio de uma associação chamada igreja. Pesquisas e mais pesquisas são feitas. Liturgias e todo o ambiente do culto é preparado então para aqueles que supostamente são simpatizantes por Cristo, para que eles se sintam completamente bem, para que eles se sintam atraídos e possam voltar. Mas saibam, não há maneira mais fiel, segundo a Escritura, de fidelizar pessoas a Cristo que não pelo ensino da sua própria palavra. É isso que Ele faz, é isso o que Ele fez e é isso que Ele continua a fazer inclusive hoje. Você que é um crente no Senhor Jesus Cristo é exatamente fruto dessa abordagem que não é inaugurada aqui, mas que permeia toda a estrutura da Escritura. Você foi alcançado pela palavra ensinada e pregada. Você tem o seu coração de pedra quebrado e esmagado pelo poder do Evangelho, exposto por alguém ou ensinado por alguém. Por que então nós ousaríamos hoje, sendo alvos exatamente desta abordagem, transformá-la em qualquer outra coisa que não o Evangelho sendo pregado e ensinado? Nós não estamos falando de igrejas neopentecostais ou seitas neopentecostais. Nós não estamos falando de igrejas não reformadas ou não protestantes. Nós estamos falando de presbiterianismo. Nós estamos falando da nossa própria denominação. Nós estamos falando da nossa herança reformada sendo trocada muitas vezes por algo completamente incipiente, por algo completamente insípido, por algo completamente sem sabor algum. Cristo não fez isso, muito menos, ou tampouco nós deveríamos fazer. O ensino é a prioridade do seu ministério. A pregação é o carro-chefe. E é isso que nós vemos. Consistentemente com aquilo que Ele é e o que Ele faz. O verso 14 então nos mostra que alguém é chamado por esse Cristo em meio ao ambiente do ensino. O verso 14 nos diz que quando Cristo ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, e o convida então para o segui-lo. Esse convite é completamente irresistível. Mas o ponto é que uma leitura, mais uma vez, breve ou não tão atenta assim, faz com que nós percamos de vista coisas preciosíssimas para o entendimento do texto. Em primeiro lugar, nós tendemos a olhar a cena como algo completamente casual. Veja se não faz sentido. Jesus Cristo está ensinando, em meio ou após o ensino, ele havia passado ou estava passando, vê alguém sentado na coletoria e diz: quer saber de uma coisa? Vamos aproveitar? Segue então. Mas não, nós não estamos lidando com casualidades, nós não estamos lidando com coincidências, nós estamos lidando com aquele que é o autor da história, nós estamos lidando com aquele que controla todas as coisas, os mínimos detalhes, nós estamos falando com aquele que conhece todas as coisas, porque foi ele que assim as estabeleceu. Não há casualidades em Cristo Jesus, não há coincidências, não há sem querer, o que há de fato é intencionalidade. O Senhor, Deus dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, intencionalmente ia passando, porque ali havia um eleito a quem ele haveria de salvar. E você, como olha a sua vida em termos de vida cristã? Será que você ainda não apela muito às coincidências ou ao acaso? Isso de maneira prática, porque obviamente você não admitiria com suas palavras que se porta dessa maneira. Será que você de fato não vive como aquele que diz: deixa a vida me levar e o que der dar certo, afinal de contas eu sou um eleito
e Ele haverá de cuidar de mim. Não há coincidências em Cristo Jesus, não há coincidência naquilo que Ele faz, pelo contrário, há pura intencionalidade, o encontro do Criador do Universo. Não se dá com Levi, pelo acaso. O fato é que esse Criador, que não faz nada sem querer, e sim tudo de maneira intencional, chama alguém de nome Levi. Esse Levi é descrito como alguém que está sentado na coletoria. Isso nos faz perceber então qual era o seu ofício. Certamente este Levi trata-se de um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. E veja aqui quem é que Jesus concentra as suas atenções, ou em quem o Senhor Jesus Cristo concentra o seu foco. Quem ele aborda? Nós temos alguém chamado Levi, que certamente era um hebreu, sendo um coletor de impostos, ou seja, um publicano, a serviço do Império Romano. Veja só a gravidade dentro do contexto de sua época. A ideia é que, por natureza, publicanos já eram odiados pelos judeus, em função das altas taxas e cargas e tributos exigidas pelos romanos para que fossem repassadas a eles. Mas se ser um publicano já era alvo de ódio intenso por parte dos judeus, o que dirá um próprio judeu ser um publicano? O ódio era certamente triplicado. Nós temos alguém que entende o contexto e as circunstâncias e ainda assim se vende para aqueles que nos dominam e também ajuda a nos explorar sem piedade alguma. Levi era um odiado, um excluído, alguém completamente visto de maneira imunda, não digno de salvação, não digno do Evangelho, não digno de qualquer coisa que o Senhor Jesus Cristo fizesse por ele, ou não digno da atenção de Deus, assim como Dawkins. Só um problema: quem é digno do Evangelho? Quem é digno da atenção de Deus? Quem é digno do favor do Senhor? Levante-se agora. Ninguém. O fato então é que para aquelas pessoas daquela mentalidade, nós estamos tratando aqui de alguém completamente escorraçado, excluído e odiado pela sociedade. E é exatamente para alguém dessa estirpe que o Senhor Jesus Cristo para e o convida a seguir. Muitos tentam explicar esse texto, ou alguns tentam explicar esse texto dizendo que o fato de que Levi levanta automaticamente e o segue se dá exatamente por causa dessa rejeição tão grande. Afinal de contas, quantos anos ele havia sentado na coletoria sem que alguém que passasse por ali pelo menos olhasse ou falasse com ele? O primeiro que fez isso cativou a sua atenção, cativou o seu amor, as suas afeições. Por isso ele levanta e vai embora. Não, mas há algo mais profundo do que isso. Há um chamado eficaz, há uma graça irresistível, há um chamado do Criador do Universo para que alguém o siga. Levi, sem detença, abandona o seu ofício certamente lucrativo e segue alguém que não tinha onde reclinar a cabeça. O que isso diz sobre nós? O que isso diz sobre você? Levi atende prontamente ao chamado do Senhor Jesus, à semelhança dos 4 primeiros que o Senhor chama. Nós saberemos no decorrer do Evangelho e nos Evangelhos quem é esse Levi. Esse Levi seria nada mais nada menos do que o próprio Mateus, aquele que escreveria o Evangelho. Alguém que era um publicano, agora trazido ao Senhor Jesus Cristo por ele mesmo. Antes, alguém odiado, agora, autor que nos ajuda a entender o poderio do Senhor Jesus Cristo e a graça e a misericórdia reveladas no Evangelho escrito por ele mesmo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. O fato é que diante do convite ou da ordem do Senhor Deus, Levi sem detenção abandona as suas coisas e segue. Mas e você? Quantos domingos você tem ouvido o Evangelho? Quantos domingos você tem ouvido que a própria Escritura Sagrada o comanda ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo como a única coisa que pode salvar a sua alma? Quantas vezes você ouve deste púlpito, então, não apenas conselhos, não apenas advertências, mas aquilo que de fato pode livrar você do fogo eterno, manifestação da santa e justa ira de Deus? E o que você faz? Como você negocia com estas verdades? Como você negocia diante do apelo que estas verdades são ou se apresentam diante dos seus olhos e ouvidos?
O que você ainda busca preservar? O que ainda amarra você e o impede de seguir ao Senhor Jesus Cristo? O que você ainda busca preservar? O que você ainda tenta cultivar? Do que você insiste em não largar? Examine o seu próprio coração. Mas saiba, de fato, de uma coisa. Examine muito bem aquilo que você deverá abrir mão. E pense e repense se de fato você topará então o convite. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo requer apenas ou tão somente tudo de você. Não o tudo financeiro, como em outra esquina que você pode achar, as pessoas argumentarão. Ele deseja todo o seu dinheiro, ele deseja todos os seus bens, ele deseja toda a sua inteligência sendo cativada a nós que mandamos e ordenamos. Não. Jesus Cristo quer não apenas o seu coração, mas na inteireza ele deseja ser rei, tão somente de tudo. Portanto, considere muito bem as exigências do Evangelho e os requerimentos de Cristo. Mas saiba que se de fato você já tem feito esta conta e entendido que a despeito dos seus pecados, de fato Cristo é a única saída, Ele é de fato o único Redentor, Ele é o único Deus verdadeiro, rogue ao Senhor que ajude-o a correr para Ele. Desesperadamente clame ao Senhor Deus que o faça cativar de uma vez por todas o seu coração, até que você confesse de fato que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, assim como fez Levi ao levantar e seguir ao Senhor Deus. O Evangelho é poderoso, ele salva publicanos, pecadores, ateus, militantes contra bebês com síndrome de Down ainda no ventre. Mas não apenas isso. Ele é tão poderoso que foi capaz de salvar você. O que te diferencia de Dawkins? O que te faz diferente de um publicano em seu contexto e em sua época? Levi sabia quem ele era, mas você sabe quem você é. Você sabe a vileza que há no seu coração. Você tem noção do quanto você é rebelde contra o Senhor Deus. E você sabe que um dia este Deus haverá de requerer de você, com todos os detalhes, aquilo que você fez e todas as leis e todas as suas rebeldias e negligências para com a sua vontade. Por favor, não se permita ser enganado pelas suas gradações tão mundanas e humanas. O Evangelho, e apenas Ele, é a única solução, porque aponta para a única saída possível, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que satisfez de fato a ira do Senhor Deus, sendo perfeito. O fato é que o Senhor Jesus Cristo acaba então de se revelar a nós como aquele que é o misericordioso Redentor, mas Ele não para aí. Pela graça de Deus. No verso 15 ao verso 17, Ele nos mostra então como Ele se revela enquanto o compassivo Redentor. Os versos dizem: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes deram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Veja aqui que coisa maravilhosa acontece no desenrolar da conversão de Levi, ou da aceitação de Levi ao convite feito pelo Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós vemos aqui um cenário de festa. O próprio Levi oferece então um banquete por ocasião da sua gratidão. Ele, alguém completamente excluído, agora é achado entre nada mais nada menos do que alguém pertencente à família do próprio Deus. Ele que havia sim extorquido ou penalizado os seus irmãos, ou os seus concidadãos, ou os seus conservos, agora então foi perdoado dos seus pecados e salvo, oferece ao Senhor Jesus Cristo em comemoração a tamanha bênção e graça, nada mais nada menos do que um banquete. E o Senhor Jesus Cristo vai a este banquete, mas não apenas isso. Ele senta à mesa
come. É isso que o texto diz de maneira bem clara, que achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, ele estava acompanhado por pessoas da mais baixa estirpe. O texto diz que estes, ou o Senhor Jesus Cristo, este estava acompanhado por não apenas alguns, mas muitos publicanos e pecadores. Pasmem, porque estes eram em grande número e também o seguiam. O Senhor Jesus Cristo, então, está à mesa com pecadores, e você sabe o que isso significa? A ideia de estar à mesa, principalmente ou significantemente, dentro desse contexto, é nada mais, nada menos do que um sinal de aceitação ou de companheirismo, de amizade. E aqui muitas pessoas, então, acabam acusando falsamente a Escritura de uma contradição, porque afinal de contas o Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não anda nos caminhos dos escarnecedores e pecadores e que nem se assenta em suas mesas. Nós sabemos que o Salmo 1 fala de Cristo e não de nós. Portanto, há uma contradição clara nas Escrituras. Como que o Salmo 1 diz que aquele que seria revelado como Cristo, o justo, nem se assenta na mesa com pecadores, e em Marcos capítulo 2, é exatamente isso que ele faz após salvar o publicano. Viu? A Escritura mente. Sabe esse papo reformado de inerrância e infalibilidade? É simples de bater, é simples de rechaçar. Até uma criança consegue entender a contradição, e se há contradição dela, ela não é digna da sua aceitação e da sua fé. Mas não, irmãos, não há contradição alguma. Olhem para o texto, olhem para o verso, e me diga, quem está escarnecendo aqui? Absolutamente ninguém. O Senhor Jesus Cristo não está em uma mesa refém de pecadores e escarnecedores. O Senhor Jesus Cristo está em uma mesa comunicando que de fato a salvação havia chegado, que de fato então Ele era a única saída, que de fato Ele é a única solução. Não há aqui ninguém escarnecendo, não há aqui ninguém faltando com respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele de fato é o centro da festa, Ele de fato é o centro da mesa, é Ele quem estabelece as regras, não os ímpios, não os escarnecedores. Não há qualquer contradição aqui, mas sim a revelação da graça daquele que é o Rei do Universo e tendo assumido a nossa forma, em nossa semelhança, vem até nós para nos resgatar. Isso é aquilo que revela como o Redentor compassivo. Veja que Marcos é bem claro em sua narrativa, ele sempre repete publicanos e pecadores, publicanos e pecadores. Isso não é acidental. Marcos está comunicando a mim e a você a extensão da graça salvadora de Cristo. Ela alcança publicanos e pecadores, ela alcança gente da pior estirpe, ela alcança pessoas completamente indignas, porque não há ninguém digno. Esse é o Evangelho, essa é a salvação. O Senhor Jesus Cristo chegando ou se achegando a pecadores completamente desmerecidos de qualquer favor, mas pela sua compaixão e para a sua própria glória, Ele vem até nós e arrebanha aqueles a quem desde os tempos eternos havia escolhido para pertencer a si mesmo. Levi era um deles. E Levi, com gratidão, então oferece um banquete, e muitos publicanos e pecadores estão com Cristo Jesus. Ele veio buscar e salvar o perdido. De fato, publicanos e pecadores. Nós sabemos quem são os publicanos, na pessoa de Levi. Mas quem são os pecadores? Descritos por Marcos. Ora, isso nada mais, nada menos é do que um aspecto, mais uma vez, da extensão da graça salvadora de Cristo. Todos os pecadores eleitos. Isso é Evangelho. Mas eu não poderia não desafiar você a trazer até nós qualquer outra proposta que sequer chegue aos pés do que a Escritura aponta como nossa necessidade e esperança. Some todas as alternativas humanas. Some todas as maneiras propostas por pecadores e por homens, obviamente,
que tenham como fim livrar você da ideia de estar diante daquele que é o supremo legislador do dia. Some todas as abordagens, alternativas e perspectivas que tentam fazer com que a sua cabeça varra para debaixo do tapete as evidências de que você um dia estará diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. E nenhuma delas, do seu montante, conseguirá sequer chegar aos pés do Evangelho, porque é o próprio Deus que vem até nós. É o próprio Cristo, que a nossa semelhança, porém sem pecado, vem até aqui e nos arrebanha para si. É óbvio que o ato do Senhor Jesus Cristo haveria de manifestar a indignação de pessoas. E essas são descritas como os fariseus e os escribas, ou melhor, os escribas dos fariseus. Vendo o comportamento então de Cristo, ou a sua atitude em assentar-se entre pecadores e publicanos, gente horrível, eles rapidamente fazem com que o seu coração dê invasão ao seu pecado. E o texto nos diz, no verso 16, que vendo eles, Cristo comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos, por que come e bebe ele com os pecadores? Você precisa entender que esse não é um questionamento inocente. Você precisa compreender que há sagacidade aqui. A malignidade do pecado do coração do homem trabalha a fim de questionar o senhorio do Senhor Jesus. Não são como crianças que, ao não entender certos aspectos ou algum tipo de exemplo, nos perguntam aos mais velhos: o que isso quer dizer? Por que fulano tem feito isso? Não, aqui se trata de adultos completamente cientes daquilo o que acontecia. Os escribas, então, perguntam de maneira a questionar as credenciais do Rei do Universo. Mas estes homens, que literalmente significa ser separado, se chocam, obviamente, com aquilo que isso faz, mas entendemos um pouco. Veja o dilema de um fariseu, de um escriba de um fariseu, ao olhar para Jesus Cristo e se deparar com essa imagem. Os fariseus eram pautados, além da lei de Moisés, por várias centenas de adições a esta lei. Explicações que variavam a rabinos diferentes, a mestres diferentes, e uns contradiziam aos outros, mas no fato é que havia um conjunto imenso de lei, além daquilo que o Senhor Deus havia estabelecido. Num desses conjuntos de leis, havia a ideia da purificação. E era um banquete dessa natureza, era um ambiente em que um fariseu, ou um escriba de um fariseu, brigaria para não ir. Porque a impureza seria inevitável. Veja, algumas leis farisaicas falavam até, inclusive, dos recipientes em que as comidas seriam servidas. Que se não fossem determinados tipos de materiais a receber ou comportar aqueles mantimentos ou alimentos, ali já estavam automaticamente impuros. Então veja os apuros em que os escribas e fariseus, ou os escribas dos fariseus, se meteriam ao estar em um ambiente desse. Eles evitavam, por seu zelo excessivo e pela sua pecaminosidade, ao ver Cristo não apenas assentado, mas comendo, obviamente sujeito a todas as outras coisas. Eles se chocam, mas não agem como homens, agem como covardes. Eles não ousam questionar ao Senhor do Universo, eles não ousam questionar ao Cristo, eles indagam aos discípulos do Cristo. O texto é claro, perguntavam aos discípulos dele por que come e bebe ele com publicanos e pecadores. E a sagacidade então se revela exatamente neste ponto. Esse não é o Messias? Vocês não dizem que esse Cristo é aquele prometido no Antigo Testamento, que haveria então de cumprir todas as coisas, de modo que nós deveremos depositar a nossa fé nele? Sim, eles responderiam. Pois então, se ele é o Messias prometido, se ele é o homem então, como ele pode comer entre pecadores imundos? Como ele pode transitar entre pessoas completamente impuras? Se ele é o Messias, e por excelência deve ser puro e ungido por ser o Cristo, como explicar o fato de que ele se mistura à multidão? Como explicar o fato que ele come e bebe com pecadores? Esse não pode ser o Messias, mas graças a Deus, este é o Messias. Afinal de contas, se Cristo não transitasse entre pecadores, ele não viria à terra.
ele ficaria nos céus. Ele vem para nos salvar. Este, então, que é o Senhor, que é aquele que comanda todas as coisas e compassivamente se revela como Redentor, mostra um aspecto divino, tendo ele não ouvido a indagação dos escribas dos fariseus, é ele mesmo que responde no verso 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Cristo responde à indagação covarde daqueles homens. Em primeiro lugar, ele está aqui reafirmando as suas credenciais. Eu sou o Senhor, eu sou o Messias que haveria de vir. Aqui está, diante de vocês, aquele a quem o Antigo Testamento apontava. Eu. Ele não trata de maneira politicamente correta. Ele não faz politicagens espúrias com aqueles que certamente eram pessoas que tinham algum tipo de amizade com aqueles que poderiam, então, zelar por algum tipo de integridade física ou etc. Ele não está preocupado, ele é o próprio Deus, em movimento, em ação, como sempre foi e como sempre será. Ele se interpõe como pastor das suas ovelhas e responde à pergunta feita e direcionada aos discípulos. E sabe o que é mais maravilhoso? É que ele continua a fazer isso hoje. Diante daquele que é conhecido pelas Escrituras como o acusador, o tentador, o inimigo da sua alma, é exatamente Cristo que está interposto àquelas acusações malditas. O Senhor Jesus Cristo é aquele que toma a frente do seu povo e de fato nos pastoreia. Enquanto homens levantados por Ele mesmo podem e vão falhar, o Supremo Pastor não falha. É a aposta certa. Da mesma maneira em que Ele se interpõe entre os discípulos e os escribas, Ele também se interpõe entre as acusações de Satanás e os seus filhos, a quem ou por quem Ele derrama sangue e os compra. Você lembra de 1 João? Nós temos advogados junto ao Pai. E as Escrituras não podem mentir. De fato é assim. E ele já nos mostra aspectos disso no seu próprio ministério terreno. Mas além disso, a sua resposta é fantástica. Porque ele diz aos publicanos e fariseus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. A resposta de Jesus Cristo a pessoas que têm outro tipo de entendimento teológico parece favorecer coisas como o homem sendo contemplado como, pelo menos, possivelmente o centro da atmosfera ou do ambiente da salvação. Por quê? Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo diz: os sãos não precisam de médicos. Por inferência, nós podemos concluir que há sãos entre nós que de fato não precisam de assistência. Afinal de contas, isso não acontece entre nós mesmos. Aqui há vários sãos que não precisam de ajuda médica nesse exato momento, porque estão fisiologicamente bem. Veja como Cristo dá margem, então, com suas próprias palavras, a fazer com que nós entendamos que o homem não está morto em seus delitos e pecados. A queda não o matou espiritualmente, a queda apenas o arranhou. Sabe, ele está cambaleante, ele está moribundo, mas ainda há nele possibilidade ou capacidade de decidir-se pelo Senhor. Ainda há nele, então, uma essência natural que pode fazer com que ele volte aos pés de Jesus e o busque por ele mesmo. É isso que Cristo diz? Óbvio que não. Cristo utiliza então da sua resposta e nos ajuda a perceber a maravilha da verdade das Escrituras, que reforçam exatamente a tal depravação total que nos assassinou espiritualmente, nossos pais, no Éden. O que Cristo diz é nada mais, nada menos do que demonstrar, ou do que a demonstração de uma impossibilidade depois da queda. O que Cristo está dizendo não é que há sãos que em algum momento não precisam de ajuda médica. O que ele está dizendo é que, por meio da sua segunda parte da resposta, é que não há justos. Não há sãos entre nós. É isso que ele diz. E sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores. Mas por que Cristo não veio chamar justos? É simples, porque não há justos entre nós. Sem desmarcar Marcos capítulo 2, vai até Romanos.
capítulo 3, verso 10. Há alguma possibilidade de existir entre nós sãos, portanto, pessoas capazes de, quem sabe, se voltar para Deus por si mesmas? Paulo vai dizer que não. Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, alguns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Bem-vindo ao seu retrato falado, descrito por Paulo. Cristo está dizendo aquilo que Paulo reafirma lá na frente. Não há justos, não há sãos. Por isso que eu não vim chamar justos. Eles não existem. Se por acaso existissem, eu não viria. Não havia necessidade. Se é possível que alguém possa justificar a si mesmo, por meio do que quer que seja, há intimidade completa em Cristo. Por que ir à cruz? Por que verter o seu próprio sangue? Por que ser traspassado em sua lateral pela lança de um soldado? Por que, se você pode decidir por Cristo com base em você mesmo? Mas o compassivo Redentor nos mostra a consciência do seu caráter messiânico. Ele não está aqui por acaso, ele não está descobrindo aos poucos quais são os planos de Deus na Trindade, ele não está sendo comunicado passo a passo na medida em que avança. Não, ele sabe que marcha para a cruz, ele sabe que marcha para experimentar o cálice da ira do seu Pai em favor de todos aqueles a quem o Pai elegeu. Que é maior compaixão do que essa? Você deseja um Redentor mais compassivo do que esse? Me mostre alguém mais. Alguém que vem e assume a forma humana, sem pecado, e marcha confiantemente para a cruz, e morre com pessoas completamente desprezíveis como nós. Você deseja compaixão? Você não irá encontrá-la em qualquer outra pessoa em que as suas esperanças estão depositadas. Ela não estará nos seus pais, ela não estará no seu esposo ou na sua esposa, tampouco você a encontrará na sua filha, tampouco você encontrará na sua família como um todo, nem no seu trabalho, nem nos seus hobbies, em nenhum lugar, a não ser no Cristo, o compassivo Redentor, que foi pregado e traspassado em uma cruz, para que nós pudéssemos hoje glorificá-lo, reunidos como parte do seu próprio corpo, para a glória dele mesmo. Jesus chama pecadores e se relaciona com eles, e glórias a Deus por isso, porque senão que fim teria você? Mas o fato, ou mais um fato sendo adicionado a isso, é que esta esperança é experimentada com toda a inteireza e com toda a certeza por aqueles a quem, como Levi, o segue. Não um tipo de seguir de acordo com os seus próprios critérios. Você não dá ordens a Deus, você não o molda, você o segue. E aonde ou por meio do que nós o seguimos? Pela palavra que você segura em suas mãos, se é que você a tem. Essa é a esperança que consola o seu coração. Você foi salvo por um Redentor compassivo e misericordioso. Por isso descanse nessa noite, nesse dia. Não há culpa de pecado que lhe lance no inferno. O Senhor Jesus, o seu Rei, o seu Salvador, levou sobre si naquela cruz. E agora conduz você, ou está conduzindo você, até o dia em que você haverá de vê-lo face a face. Não permita com que os seus olhos enganem, porque não é essa a impressão que nós temos ao olhar ao nosso redor. Descanse na esperança de um Redentor compassivo e misericordioso. Mas aqueles que ainda não podem experimentar disso, ou não têm experimentado disso, aqueles que ainda são livres sem Cristo, você ainda não pode experimentar de tamanho consolo. Pelo contrário, ainda há sobre você os requerimentos pactuais da lei, e você precisa cumpri-los. Só o problema
Isso é impossível. Ainda há sobre você o peso da ira de Deus. E por mais que a sua consciência tente desesperadamente varrer essas evidências, haverá um dia em que você será vencido. E você se encontrará com aquele legislador irado, sem ter com o que aplacar a ira desse Deus. Mas sabe, assim como Levi, que atende o convite deste Deus, maravilhoso, gracioso e compassivo, quem sabe você mesmo pode ser o alvo disso. Quem sabe nesta noite é exatamente aquilo que a palavra comanda ao seu coração. Ainda que você tente lutar contra isso, brigar contra isso, mas parece que a Escritura fala à sua mente, a Escritura argumenta contra você e mostra então que Cristo de fato deve ser aquele a quem você deve render a sua própria vida. Corra para Cristo. Rápida e desesperadamente, afinal de contas você não sabe quando o próximo convite pode acontecer. Pela graça de Deus, o pecado não é maior do que o poder do Evangelho, não é maior do que o Senhor Jesus Cristo. É por isso que para homens como Richard Dawkins, apesar de nós repudiarmos completamente com toda a ira do nosso coração as suas declarações, nós não podemos categorizar pessoas dessa forma ou que se comportam dessa maneira como se estivessem além do poder do Evangelho que regenera seus corações. Nos iremos então contra essas opiniões tão esdrúxulas. Mas assim como os escribas e os fariseus, ou os escribas e os fariseus, não sigamos pelo mesmo caminho. Porque afinal de contas, em termos de essência, em nada nós somos diferentes. Mas ao mesmo tempo, nós somos gloriosamente em Cristo diferentes, porque de fato, se estamos nele, nós temos a salvação eterna. Graças a Deus. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, chama pecadores e se relaciona com eles. Vamos orar. Eterno Deus, Trindade maravilhosa, muito obrigado, Senhor. Porque nessa noite o Senhor nos lembra mais uma vez da graça e da misericórdia de um Redentor, que sem com que nós merecêssemos qualquer tipo de favor, ó Deus, Tu mesmo vem ao nosso encontro, Tu mesmo toma a iniciativa, Tu mesmo nos salva. Ó Senhor, ajuda-nos a perceber que nós não estamos em um barco completamente diferente de Dawkins, se nós